Hoje também é um dia muito importante, porque Deus quer falar comigo e com você. E nós estamos numa série de mensagens, você é a resposta. Vira o seu irmão e fala assim, você é a resposta. Amém? E nós estamos hoje na quarta mensagem, entendeu? Passou rápido, pelo menos eu achei, entendeu? E hoje nós vamos falar sobre coragem para realizar o extraordinário. Não levante sua mão, mas pense com você, quem é que se considera corajoso? Não precisa levantar sua mão, entendeu? De repente você tem medo de barata, entendeu? Nós estamos com mais homens aqui, mas só dizer um negócio muito importante, tanto homem quanto mulher. Você não pode ter medo de barata, gente. Você pode ter nojo, tá? Você pode ter nojo. Ela não vai vir no seu pescoço, ela não vai te causar um negócio e tal. Ah, mas a voadora, pastor, ela tem mais medo de você do que você dela. Entendeu? Mas ela voa sem direção, pastor. Mas aí entra a parte da coragem um pouco, né? Entendeu? Então você pode ter nojo. Agora, medo, não tem como ter medo, né? Principalmente, entendeu? De uma baratinha. Então, pastor, então eu já descobri que eu não sou corajoso, pastor, que eu morro de medo de barata. Não tem problema, você pode ter coragem para outras coisas. E nós estamos falando, esse livro, né, é baseado, falando nisso, tem alguns exemplares ainda, acho que poucos, lá no VIP Store. Se você quiser adquirir ainda para fazer a leitura, se você não adquiriu, você precisa adquirir, faça a leitura desse livro, é muito importante, tá? Vai te edificar muito, tá? Leia, vira para você e fala assim, ó, leia, entendeu? Não use seu tempo só com coisas banais. Use seu tempo para coisas que abençoem a tua vida, para que façam você crescer ainda mais. E nós estamos na série de mensagens baseada no livro Você é a Resposta, do pastor Marcelo, nosso paizão. E ela é baseada na história de Elias. E 1 Reis, capítulo 18, verso número 19, diz assim: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Na semana passada nós falamos já um pouco sobre o que aconteceu nesse determinado fato. Mas tem uma outra pessoa também, Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Diga forte e corajoso. Mas agora você vai dizer como forte e corajoso, porque agora você disse como fraco e medroso. Vamos lá. Seja forte e corajoso. Isso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pastor, mas não é sobre Elias, mas não tem como falar de coragem e não falar de Josué também. Josué foi um homem extremamente corajoso, mas ele recebeu uma palavra de Deus logo no início. Seja forte e corajoso. Por quê? Porque a responsabilidade que ele tinha era muito grande. Ele estava ali para substituir Moisés, aquele que foi o homem usado por Deus, escolhido por Deus, para tirar o povo do Egito, tirar eles da escravidão do Egito, que eles viveram durante muitos anos lá, entendeu? E levá-los para a terra prometida. E quando estava prestes a chegar na terra prometida, o Senhor fez essa troca, entendeu? Moisés veio a falecer. Depois, se você quer saber por que Moisés não entrou na terra prometida, é outra ministração, não tem como eu falar tudo agora. Mas Josué teria que substituí-lo. E Josué estava com medo. Se você tem que substituir alguém que tem uma responsabilidade muito grande, você vai ficar temeroso, você vai ficar preocupado, você vai se achar muitas vezes incapaz daquilo ali. E Josué tinha isso. Josué era teoricamente novo. Por que eu digo teoricamente? Porque dizem que quando ele assumiu, ele tinha entre 60 e 80 anos já. Mas naquela época não era tão velho assim, era como se fosse uma pessoa de 45, 50 anos, tá? Ou seja, quem tem 45, 50 aí, estou falando que você é novinho, tá? Entendeu? Mas era como isso daí. Mas Josué precisava de coragem para assumir um povo difícil. Claro que seria um povo novo, porque a galera que veio do Egito, ninguém ia entrar, só aqueles que da nova geração. Vocês estão ligados, né? Isso daí. Se você não está ligado nessa história toda aí, depois você vai lá para o Pentateuco lá, lê os 5 primeiros livros da Bíblia, que você vai entender essa história todinha. Lê os 5, não pula Levítico nem Números não, pode ler todos, tá? Todos são importantes. Mas Josué recebeu essa grande responsabilidade e ele precisava de coragem para realizar
algo extraordinário. A primeira missão de Josué, eu sei que teve a questão do Rio Jordão ali, que eles atravessaram, tal, que secou, ok, tipo assim, já é uma maravilha, mas o alvo, o objetivo, era o quê? Entrar na terra prometida. E como vocês sabem também, Josué, como um dos espias dos 12 que foram lá, Josué sabia que eles iam conquistar pela força no Senhor e tal, mas sabia da dificuldade que poderia ser. Eram gigantes, eram pessoas muito maiores, os neafilins, que moravam lá em Jericó, habitavam. Fora que ela era extremamente fortificada ao derredor. Quando a gente fala de muralha naquela época, gente, nós não estamos falando de um muro, não, tá? Entendeu? Ah, pastor, muralha, igual o muro da minha casa, pastor, é tão podre que se tocar uma trombeta mesmo, o muro cai mesmo. Entendeu? Quando nós estamos falando de muralha, se você for olhar na história, normalmente a grossura das muralhas era como se fosse uma pessoa deitada. Era como se fosse mais ou menos 1,70 m, vamos dizer, a média, 1,60 m, assim, ó. Você está entendendo a grossura? Não era uma lajota, gente. E um pouquinho de reboco. Tanto que os soldados ficavam em cima, né? Guerreavam na parte de cima. Então era muito. Então eles tinham várias coisas para poder vencer. Várias coisas para poder realizar. E era preciso coragem. Se Deus falar para você hoje bem assim, ó, você vai entrar num lugar que você não tem condições de guerrear, que você não tem condições de comprar, que você não tem condições de tomar posse pela tua força. Você vai de primeira assim? Vou, pastor, vou. Não vai. É difícil. Você quer ver um exemplo de um homem corajoso? E eu vou dar um exemplo mais recente para você entender. O nosso pastor, Sênio. Nós estamos hoje no lugar, para você entender, quem aqui participou da igreja, já era da igreja na época lá no outro templo lá? Poucas pessoas, mas alguns vão lembrar. O tamanho total da igreja lá é o tamanho do nosso templo hoje. Como assim, pastor? O tamanho... Era como se você olhasse para esse templo todo aqui, tudo, e aqui dentro tinha o templo, lá, os banheiros, a sala das crianças, a lanchonete, naquela época a cantina, né? A cantina, entendeu? Tinha um espaçozinho ainda, tinha um estacionamentozinho na frente ainda para 2 carros, quase só cabia, entendeu? As bicicletas ficavam ali, de um ladinho assim. Então era proporcional isso daqui, você está entendendo qual que é o tamanho? Então nós pulamos de lá para cá. Tínhamos condições financeiras? Diga não. Tínhamos recebido isso aqui de doação? Diga não. Esse lugar fazia muito tempo que estava fechado? Diga sim. Um lugar que está muito tempo fechado é porque é difícil, gente. De alguém comprar, de alguém alugar. Muito tempo, muitos anos, mais de 10 anos fechado. Aqui antes era um material de construção. Então nós precisamos de coragem para entrar aqui. Então durante um tempo nós oramos em volta, na frente, fizemos algumas propostas, e aí a história você já ouviu algumas vezes o pastor contando aqui, e foi vários passos de coragem, porque precisava de muita coragem, gente. Quando nós entramos aqui, agora vou fazer uma pergunta, de repente tem mais pessoas, quantos aqui conheceram esse lugar aqui antes dele ser do jeito que é hoje? Isso, tem mais gente, pelo menos. Não era nada disso que você está imaginando aqui. Pra você ter ideia, não existia nenhuma sala daquela que você vê hoje. Era tudo um vão em cima, vão embaixo. Aqui eram 2 pisos. Por que você está explicando isso tudo, pastor? Você vai fazer a arquitetura hoje? Não, para você entender o tamanho da coragem. Para você entender que você precisa ser meio louco para conseguir ver coisas extraordinárias. Se você não for corajoso o suficiente, você não vai conseguir ver o extraordinário acontecendo na tua vida. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Eu precisei ser corajoso para, na época da pandemia, vender o meu carro, reformar a minha casa, ter um filho, viver várias... Na época da pandemia, pastor, isso tudo. Alguns viram na época a live da revelação lá, quando eu descobri, quase desmaiei, que ia ser pai. Não desmaiei de tristeza não, desmaiei de emoção, tá, gente? Entendeu? Claro que tem um pouco de preocupação, porque já vem essas contas, né? Mas tem que ter coragem. Pastor, mas o filho foi acidental. Pelo contrário, nós estávamos programando. Pastor, mas queria que nascesse no meio da pandemia? Não sabia que ia começar a pandemia. Já fazia, mas teve que ter coragem. Mas hoje está aí, meu filho. Uma bênção. Não pegou Covid, saudável, não fica em hospital. Por quê, pastor? Porque Deus precisou que nós fôssemos corajosos
para que Ele realizasse algo extraordinário nas nossas vidas. Então você precisa ser corajoso para que Deus realize algo extraordinário na tua vida. Como é que você quer viver as coisas grandes de Deus se você não é corajoso o suficiente para renunciar a algumas coisas de repente? Para administrar melhor o seu tempo? Eu tenho falado isso várias vezes e eu vou continuar falando. A roda que eu paro, os discipulados que eu tenho, os atendimentos que eu tenho, e aqui a oportunidade que eu tiver, eu vou continuar falando. Não é tempo para perder tempo. E quando você perde tempo, pastor, o que isso tem a ver? É porque você não tem coragem o suficiente para poder entregar o seu tempo e o controle da tua vida todo para Jesus. Josué precisou fazer isso. Josué precisou entregar o controle da vida dele ao Senhor. Por quê? Porque só o Senhor podia fazer. Ou você acha que foi o volume das trombetas? Foi o povo marchando? Não. Mas isso também contribuiu, pastor. Isso foi o ato que Deus pediu para eles fazerem, para testar a fé deles. Mas o que derrubou as muralhas e o que fez eles conquistarem Jericó foi Deus. Foi Josué ser corajoso o suficiente para poder entender que Deus estava na frente daquilo ali. E Josué já demonstrava coragem antes. Tanto que os 12 espias foram lá, lembra dos 12 espias? Dentre eles tinha Josué e Caleb. Foram os únicos 2 que voltaram e disseram bem assim, nós podemos. Todos os outros 10 disseram bem assim, nós não podemos. Você faz parte dos 2 ou dos 10? Você olha para as coisas impossíveis como? De acordo com como os 2 olharam, Josué e Caleb, ou como os outros 10 olhavam? Pastor, mas tem que ser muito louco. Eu entendo que coragem, ela é muito associada à loucura. Não no sentido de ser, como é que eu posso dizer, imprudente, mas no sentido de pensar fora da caixa. Você está entendendo? Pensar fora da caixa. Muitas vezes falta isso para nós. Pensar fora da caixa. A vida cristã não é monótona. Ah, pastor, eu acho que é. É porque você não está vivendo uma vida cristã, então. Porque se tem uma coisa que Cristo não é monótono. Cristo é novidade de dia todos os dias. Se tem uma coisa que você pode viver experiências diferentes e loucas com Deus todo dia. Eu estava ali conversando com o pessoal ali agora, ali, com alguns filhos ali, e o Senhor já estava falando conosco ali. Eu já sentia a presença de Deus ali fora. Por quê, pastor? Porque você está na igreja? Não, porque eu estou querendo não perder tempo. Eu estou querendo conversar daquilo que presta, vamos dizer assim, do reino. Pastor, mas você não fala de futebol, você não fala de política, você não fala... Sim, também, mas eu tenho que falar daquilo que é do céu, da onde eu moro, da onde eu vim. Eu tenho que ter coragem para poder renunciar a algumas coisas. Eu tenho que ter coragem para poder renunciar, largar e administrar a minha vida de acordo com que eu possa realizar algo extraordinário. Mas Deus quer fazer algo extraordinário na minha vida, pastor? Diga sim! Diga sim! Basta você ser corajoso. Porque, voltando para Elias agora, por que Elias viveu uma das experiências mais incríveis, pelo menos na minha concepção, que eu já vi na Bíblia? E por que nós falamos dele até hoje? Porque ele foi corajoso. Ele foi obediente, foi ousado, sim, mas ele foi corajoso. O pastor Marcelo diz algo interessante sobre isso. A pequena diferença entre ousadia e coragem. Ousadia está mais relacionada às nossas palavras. Diga palavras. Enquanto coragem tem maior ligação com as nossas atitudes. Então, de repente, você é ousado em falar, em proferir coisas grandes, mas você não tem coragem de tomar as decisões que você precisa tomar. Quando alguém vem aqui na frente e entrega a vida a Jesus, ele é uma pessoa corajosa. Quando alguém vem aqui e diz assim, eu estou errando nisso, pastor, eu estou fazendo isso, eu quero que o Senhor me perdoe, o Senhor, quando eu digo Pai, eu quero que Deus me perdoe, eu quero viver algo novo na minha vida, isso é uma expressão de coragem. Quando você larga alguma coisa que você é muito apegado, porque Deus mandou você largar, é porque você foi corajoso o suficiente para largar aquilo ali. Pastor, mas eu fui obediente também. Também. Mas você acha que bastava Elias ser só obediente? Elias ia sozinho contra 850 profetas, fora o rei e a rainha. Ele que chama. O texto diz claramente lá, ô rei, convoca todo o povo, todo mundo, para ir lá. E chama os profetas, que nós vamos bater um racha lá. Isso é na minha linguagem, tá, gente? Na Bíblia não está batendo um racha, não. Mas foi isso que aconteceu. E aí a história, para não precisar ler o texto para simplificar para vocês,
Depois você pode ler lá, eu acredito que você deve ter lido Primeira Reis, Segunda Reis, para você se habituar com a série de mensagens. A história conta que eles chegaram lá, Paraná, Paraná, e acertaram, vamos fazer 2 altares, cada um traz seu novilho, bota um novilho em cada altar, Paraná, tal, aquilo outro, e vocês vão clamar para descer fogo do céu, e eu vou clamar para descer fogo do céu, vamos ver qual Deus está escutando. E começou pelos profetas de Baal e de Azerá, e eles começaram, pá, dança da chuva, dança do fogo, Paraná, Paraná, e quando deu meio-dia, a palavra diz, ou seja, devia ter começado de manhã, umas 9 horas, quando deu meio-dia, imagina, de 9 horas da manhã até meio-dia, dá 10, 11, 12, 3 horas. Eu sou muito bom de matemática, não. Tanto que eu não sou tão bom de matemática, que semana passada eu falei que era 950 profetas e vocês, amém. É 850, eu fiz a conta errada. 450 mais 400 é 850. É porque eu vi a mensagem depois e eu mesmo me corrigi. Tá corrigido aí na live aí, tá? Que o pastor tá falando de heresia. Não, não é heresia não, é que eu sou meio errado mesmo. Entendeu? Mas vamos lá. E tava lá. E quando deu meio-dia, eu vou até ler essa parte do texto aqui para você rir comigo. Quando deu meio-dia, Elias falou bem assim: gritem mais alto. Dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ocupado, viajando, talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Não sou eu que estou inventando isso não, você imagina. Imagina Elias, uma pessoa, contra 800, quase falando 900 de novo, 850 profetas, gritando, berrando, chamando, clamando pelo Deus deles. E ele falou assim, grita mais alto. Eu imagino que o pessoal que estava do lado de Elias, porque tinha gente do lado de Elias também, deu, cutucando ele assim, mano, para, velho. Você tá maluco, velho? 950? 850? Rapaz, tô com 900 na cabeça. Devia ter um 100 lá perdido que eu não tô sabendo. Entendeu? 850? Você tá maluco? E ele continuou. Talvez ele esteja meditando, talvez ele esteja na Netflix. Vai ver, ele saiu para comer um lanche, não voltou ainda. Mas continua. Elias continua. Como assim? Quando percebe lá que o fogo não vai descer lá para os profetas, vem para o lado dele. Quando você vai botar fogo em algo, a única coisa que você não tem que botar é o quê? Água. O que Elias manda fazer? Enche de água do lado aí, ó, até transbordar. Enche, pode encher de água. E eu fico imaginando os profetas olhando aquilo ali, tipo assim, torcendo para não dar certo. E os caras que estavam do lado de Elias, tipo assim, rapaz, tem que pegar fogo nesse troço aí. Ninguém tem um isqueiro, nada não, para me ajudar, porque se não pegar, nós estamos mortos aqui. Mas não foi da cabeça de Elias. Foi o Senhor que estava direcionando isso aquele ali. Para quê? Para se comprovar que a realidade era que o nome de Elias era o que valia. Como assim, pastor, o nome de Elias? Lembra lá na primeira mensagem? O que significa Elias? Só o Senhor é Deus. Você imagina os profetas dizendo bem assim, agora é sua vez, só o Senhor é Deus. Aí o cara do lado cutuca ele assim, mano, não fala isso não, velho. Nós já estamos perdendo aqui, não pegou nem um fogo aqui, ó. Ninguém trouxe um isqueiro, um fósforo, nada. Não pegou fogo em nada. Você vai falar que só o Senhor é Deus? Cara, é o nome do cara. Vai lá, só o Senhor é Deus. Vai lá, só o Senhor é Deus. Você imagina 850 pessoas sendo obrigadas a falar, só o Senhor é Deus. Mas aí, além deles falarem assim, eles foram obrigados depois a reconhecer que realmente só o Senhor era Deus. Porque quando ele orou, o fogo desceu, consumiu o altar. Literalmente a chapa esquentou, ferveu de vez. E ele foi corajoso para isso. Corajoso. E sabe, tem alguns pontos aqui que eu quero comentar com você sobre isso. Para ter coragem e realizar o extraordinário, creia que Deus tem o melhor para a sua vida. Josué capítulo 1, verso de número 7 ao número 8 diz assim, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Para você realizar algo extraordinário, você precisa crer que Deus tem o melhor para a sua vida. Pastor, mas eu creio.
Pastor, mas eu sei, vou até mudar aqui. Pastor, eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida, mas às vezes você não crê. Como assim? Quando tem dois caminhos se apresentando, e os seus olhos veem um caminho muito bom e um caminho muito ruim, os seus olhos. E Deus fala o quê? Vai por esse caminho aqui. E esse caminho é ruim aos seus olhos. Você normalmente vai? Pastor, eu não vou não, porque o outro é melhor. Mas você não crê que Deus tem o melhor para a tua vida? Entenda uma coisa muito importante. Aos olhos humanos, era prudente Elias fazer o que ele fez? Era prudente? Ele chamar lá os 850 profetas lá, todo o povo de Israel, para fazer um confronto, ele sozinho, era prudente isso? Era prudente Josué pegar todo o povo de Israel e ficar na frente lá, em volta no caso, da cidade de Jericó, marchando durante 7 dias, e depois, era prudente isso? Era prudente? A probabilidade de ter um arco e flecha, ter um troço, ter uma lança, sei lá, matar, era prudente? Não! Por isso que você precisa começar a crer que Deus tem o melhor para a tua vida. Quando Ele diz bem assim para você, ei, deixa isso e comece a fazer isso. Acredite, vá. Pastor, mas é meio louco. É isso que eu falei. A palavra já diz que Ele faz coisas loucas para confundir os sábios. Deus não é um Deus que está dentro da nossa caixinha. Ele faz as coisas meio loucas mesmo. Para quê? Para dizer que é Ele mesmo. Ou você acha que é normal alguém jogar água num lugar que quer que pegue fogo? Hã? Você acha que é normal alguém, a gente está conversando sobre isso ali, você acha que é normal alguém cuspir para poder curar alguém? Você acha que é normal? Você acha que é normal chegar um cego e você perguntar o que você quer que eu te faça? É normal? Não, é normal, pastor. O cego quer o quê? Então com um guia? Uma muleta? Ele quer uma cura. Você acha que é normal? Você acha que é normal Deus escolher alguém que é gago para ser líder do povo de Israel? Para cuidar de 3 milhões de pessoas, fora mulheres e crianças? Você acha que é normal isso? Você acha que é normal Deus escolher um cara que corta a orelha de soldado, um cara que negou Jesus, para ser o líder da igreja? Você acha que é normal? Então entenda uma coisa muito importante: Deus não se baseia naquilo que você pensa, naquilo que você acha que é. Deus se baseia naquilo que Ele pode fazer. E se Ele diz para você que Ele vai fazer, Ele faz. E entenda uma coisa muito linda e maravilhosa: se você não fizer o que Ele está falando, Ele levanta outro e faz no seu lugar. Você é especial. Eu, pastor, eu sou especial. Eu falei, sim, você é lindo, maravilhoso. Vou até descer para ficar mais perto de vocês. Você é lindo, maravilhoso, tal, paraná, paraná, pastor e tal. Deus me chamou para algo tão... Mas eu vou esperar um pouco, vou esperar alguns anos, tal. Deus vai chamar outro e vai ficar no teu lugar. De repente tem gente fazendo coisas que era para você estar fazendo. E você perdeu o tempo, perdeu a oportunidade. Isso é para muitos que estão aqui. De repente você está aí, ó, 5, 6 anos na igreja, 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, sei lá quanto tempo você é de igreja. De repente você está aí caminhando, e Deus tinha tantos planos, mas em 2022 você está vivendo aquilo que Ele tinha em 2016 para você. Você está atrasado, porque você não teve coragem suficiente para realizar aquilo que é extraordinário. Você não deu o primeiro passo, você não acreditou naquilo que Deus falava. Pastor, e quando eu estou pregando isso para você, eu estou pregando isso para mim também. Eu falava isso agora ali com os meninos. Eu poderia estar muito mais além do que eu estou hoje, com 30 anos. Mas eu impedi muitas coisas que Deus poderia fazer. Mas o meu objetivo agora é não atrapalhar nem um segundo sequer daquilo que Deus quer fazer através da minha vida e da minha família. E esse tem que ter o seu objetivo também. Pastor, mas o meu emprego vai continuar, mas a minha escola continua, vai ser influência onde você está, mas comece a pensar no reino. Comece a pensar naquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Para de inconstância, para de queimar um dia e no outro dia está gelado. Pelo amor de Deus. Não atrase aquilo que Deus quer fazer através de você. Tenha coragem, vá. Porque senão a obra de Deus não para, gente. A obra de Deus, não para. Entenda isso, por favor.
Por favor. Pode ser que muitas pessoas na Bíblia que foram chamadas para fazer algo. Você quer ver um exemplo? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não foi? Foi um rei incrível, não foi? Foi o melhor, diz a história que foi o melhor rei de Israel. Mas essa bênção não era para ele, era para Saul. Mas Saul deixou e Deus levantou Davi. Você quer ser Saul, Davi? Porque se a palavra diz que o espírito se retira de Saul, quer dizer que o espírito estava com Saul antes. Só se retira algo que você tem. Se eu pegar e tirar seu relógio para vender, é por quê? Porque você tem um relógio. Agora tem como eu tirar o seu? Não, porque você não está com relógio. Tem como tirar o meu? Não estou com relógio. Você só se retira algo que você tem. É, claro, né, pastor? Então, se o espírito se retirou de Saul, é porque o espírito estava sobre ele. Mas Saul não quis obedecer, não quis ter coragem para poder fazer aquilo que Deus falou. Então Deus foi lá e levantou Davi no lugar dele, um menino, escondido lá atrás das malhadas. Tanto que quando Deus pede para Samuel ir lá na casa de Jessé, Jessé passa por todos os filhos de Deus e fala: não, 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 não e não. E aí Samuel, imagino que na cabeça de Samuel pensou bem assim: Senhor, acho que está errado o negócio, porque não tem ninguém aqui não. Aí ele pergunta a Jessé: você tem mais algum filho? Ah, eu tenho um. Eu imagino que Jessé está falando: não, mas ele é pequenininho, está lá no campo, lá, ele cuida das ovelhas. Mas mais mal sabia Samuel, porque Deus sabia. Que aquele menininho que estava lá atrás já tinha matado um leão, já tinha matado um urso. Era escolhido por Deus para ser o maior rei de Israel. Seria aquele que ia derrotar o gigante. Seria aquele que iria começar a erguer o templo novamente. Porque era o tabernáculo, para construir o templo, no caso, né? Novamente não, foi o primeiro templo. Para transformar o tabernáculo em templo. Para fazer grandes coisas. Para nós continuarmos falando de Davi até hoje. E a palavra de Deus diz, olha só que coisa linda, que Jesus, um dos nomes dele é a raiz de Davi. Você imagina quando a gente chegar no céu, e Davi estiver lá, e Jesus também, e você chegar e falar assim: pô, Davi, você é fera mesmo. E Jesus virar e falar assim: eu sou da raiz dele. Mas eu viajo nisso. Poderia ser, sabe o quê? Raiz de Saul. Poderia ser você que estivesse com esse microfone hoje pregando. E eu poderia estar sentado aí, ouvindo você. Pastor, você não seria pastor? Não, poderia ser pastor, mas hoje eu poderia estar sentado. Hoje eu poderia estar com meu filho aqui, brincando, tal, junto aqui. Poderia ser você que estava pregando no meu lugar. Mas por quê? Porque você atrasa. Não, pastor, porque não me dá oportunidade. Quem te promove é Deus, não são os homens. Porque se fosse para os homens me promover, eu sou filho de pastor, era para ser pastor rápido. Eu tive que passar por todo o processo. E demorei ainda, culpa minha. Então, aprenda uma coisa que eu sempre aprendi com meu pai e tenho ensinado para os meus discípulos. Aprenda com os erros dos outros, não com os seus. Não vai errar num troço que alguém já errou. Se tem uma cadeira molhada aqui, e você senta aqui na cadeira molhada, vai molhar tudo, não vai? Entendeu? Aí você vira para mim e fala bem assim: pastor, não senta na cadeira não que está molhada. Aí eu falo o quê? Eu vou sentar para ver. Vai ficar dois com a calça molhada. Você está entendendo? Ah, pastor, que idiotice. É, mas é isso que acontece. Você vê o outro errando e você erra na mesma coisa. Você vê o outro fazendo sexo antes do casamento, você fala bem assim: eu vou fazer também. Você vê o outro mentindo, eu vou mentir também. Você vê o outro roubando, eu vou roubar também. Você vê o outro sendo corrupto, eu vou ser corrupto também. Você vê o outro falando mal do pastor, eu vou falar também. Você vê o outro falando mal do líder, eu vou falar também. Se juntem em rodas que falem coisas do céu, do reino. Não se juntem em rodas que falam porcaria. Você precisa conversar coisas que são do alto. Chega de perder tempo. Tenha coragem para começar a virar para um e para outro, falar bem assim: ei, vamos conversar sobre algo que edifica. Não, mas tá engraçado falar mal de fulano. Fulano é assim. Não, vamos conversar sobre algo que edifica. Vamos orar pela vida de fulano, vamos ter um momento aqui. Não é sobre chapação. Ah, vamos reunir para ter uma chapação. Eu gosto de chapação também. Você sabe que eu gosto. Entendeu? Mas tem gente que chapa, e o máximo que faz é um cheeseburger. Entendeu? Deus chama você para abrir franquias.
Começa a chapar para abrir franquias suas. Como assim? Se você é imitador de Cristo, alguém vai imitar você. Pastor, ninguém me imita. Entendeu? Porque você não imita Cristo. Pastor, um monte de gente me imita e eu não imito a Cristo. Então está tudo perdido. Então vira para você e fala assim, ó, tenha coragem. Fala, tenha coragem. Tenha coragem. Fala com ele, tenha coragem! Segunda coisa. Irmão, minha mulher está no encontro com Deus. Meu filho está com a minha sogra. Eu não tenho hora para acabar hoje, não. Entendeu? Se você quiser. E a única pessoa que poderia, de repente, eu ter que ficar mais atento, né? Porque já é um senhor de idade, é meu pai, mas ele está aí também. Então. Para ter coragem de realizar o extraordinário, vença o medo e o desconhecido. Josué 1,9, não fui eu que lhe ordenei. O Senhor chega para Josué e fala bem assim, você está com medo por quê? Não foi eu que mandei você fazer? Não foi eu que mandei você entrar? Não foi eu que mandei você doar? Não foi eu que mandei você trabalhar para isso? Se fui eu, faça. Quando Deus chama Noé, Noé não era carpinteiro, nem produtor de madeira, nem adestrador de animais. Não. Mas Deus dá uma incumbência a Noé. Ei, você vai construir uma arca. Você vai construir desse tamanho, tal, dá o tamanho certinho, paraná, paraná. E os animais vão ficar tudo aí dentro, paraná, todos os animais. E Noé fala bem assim, ok. Era como se Noé respondesse a Deus bem assim, já que o Senhor está falando, eu vou fazer. É igual os discípulos falaram bem assim, Pedro falou, já que o Senhor está mandando eu voltar lá para pescar, eu vou voltar lá para pescar. Não desista das coisas se Deus não disse não ainda. Não pare se Deus não mandou parar. Não desanime se Deus não mandou desanimar. Pastor, mas Deus manda desanimar? Nunca. Então não desanima, poxa. Vai para cima. Começa a viver aquilo. Eu acho lindo quando acaba o Salt e vocês vêm aqui, se derramam. Na semana passada foi algo tão lindo, tão lindo, tão lindo. Amém. Olha, eu fico extasiado. Mas tem que causar alguma diferença. Não é que eu fico marcando vocês, mas tem vezes que eu vejo a pessoa aqui se derramando. E eu choro junto com a pessoa. E dá no meio da semana, ela quer largar tudo, ela quer parar as coisas. Interessante que ninguém para de fazer as coisas lá fora. Só quer parar de fazer as coisas da igreja. Eu preciso de um tempo da igreja. A igreja é aquilo que te sustenta de pé, além da presença de Deus, claro. A gente tem que parar com esse negócio que a igreja não é importante. Pelo contrário, a igreja é instituída por Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você faz parte dela. Não faça dos finais de culto apenas um lugar para você chorar e mostrar para os outros que você está chorando. Faça o final de culto toda vez um compromisso mesmo, de viver algo diferente. Saia daqui diferente de como você entrou, com assuntos diferentes, com posturas diferentes. Seja ousado para falar, mas seja corajoso, para tomar atitudes também. E não tenha medo. Vença o desconhecido. A fé é você pisar num degrau que você não está vendo. É você subir numa escada que você não consegue enxergar. É você caminhar num caminho onde você não consegue ver na frente. Vença o desconhecido. Se Deus mandou você ir, vá abençoado. Agora não fica fazendo conta. Não, pastor. Segunda-feira, estou cansado disso. Eu imagino que Deus também. Não adie suas coisas para segunda-feira. A hora é agora. Comece a viver coisas extraordinárias com o Senhor hoje. Comece a ser corajoso hoje. Se você quer ver uma atitude de coragem, largue o pecado que você está cometendo. Seja corajoso para largar e viver uma vida de santidade. Eu não estou dando indireta para ninguém. Mas de repente tem algo que está aprisionando você. Hoje é dia de você ter coragem para largar isso. Pastor, mas se eu largar, eu não sei como é que vai ser no futuro. Não tenha medo e não tenha medo do que você não conhece. Deus mandou você ir.
Se Deus mandou você ir, Ele sabe o que vai ter ali depois. Você está me entendendo? Quem está aqui comigo? Quem está aqui comigo? Pastor, mas eu tenho medo, muito medo de fracassar. Pastor, eu tenho medo de ficar sozinho, pastor. Por isso que eu namoro com um monte de gente. Por isso que eu atiro para tudo quanto é lado, pastor. Uma semana eu estou gostando de uma semana eu estou gostando de outra. Eu não consigo, pastor, ficar sozinho, pastor. Eu tenho medo, um medo terrível, pai, Senhor, de ficar sozinho. Entendeu? Para com isso. Sozinho você nunca esteve. Se você quer, você tem a companhia do Senhor. Melhor companhia que Ele não é. Para o Senhor que é casado, é fácil falar. Não. Mas eu sou bem casado. Não é o doce, não. Agora a gente fica aí, parece que está jogando CS. Aonde vê, atira. E vocês sabem que o seu pastor, que vos fala, é bem direto. Não tem o meio termos. Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim, depois ela me pediu perdão porque ela ficou chateada comigo. Mas eu falei a verdade. Ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria que o senhor orasse. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, mas o senhor ora? Eu falei, por quê? Para quê? Porque a pessoa quer que a gente fale que assuma um compromisso antes. Não, porque eu estou gostando de fulana, e eu queria, tipo assim, que desse certo, entendeu? Aí eu peguei e falei, mas você não gostava de fulana? Aí, não, pastor. Como é que... Aí ele, não, pastor. Aí ele parou assim, como é que o senhor sabe? Aí eu falei, ou tem anjos que me contam, que eu não gosto, que é fofoca isso, porque eu gosto de ouvir da pessoa. Ô, irmão, eu não sou sonso, né? Vocês acham que eu não vejo nada, né? A pessoa senta junto, fica coladinho e tal. Aí a pessoa pegou e falou bem assim, não, isso daí passou, isso foi uma cilada, pastor, do inimigo, tal, aquilo outro. Aí eu falei, quem te garante que essa não é? Não, agora é. Agora é. O senhor ora? Aí ele queria de qualquer jeito que eu orasse. Eu falei bem assim, eu vou orar para Deus sossegar este facho seu. Aí ele falou, você vai orar contra, pastor? Eu vou orar para Deus sossegar o seu facho. Para! Pastor, mas você é contra a conquista, essas coisas? Pelo contrário. Pelo contrário. Como nós temos muitos solteiros aqui hoje, quem é solteiro aí? Homem solteiro, levanta a mão. Isso. Faça o papel. Homem solteiro, levanta a mão. Levanta a mão alto. Tem uns caras que não estão levantando a mão, que eu não sabia nem que estavam namorando. Uhul! Parabéns, tá? Pelo namoro de vocês. Não, viu? Revelou agora, eu nem precisei. Tem umas revelações que vêm de graça assim, né? Ó, mas amém. Faça o papel da conquista, tal, aquilo outro, faça o processo. Mas calma. Eu sei que, pastor, eu não sou solteiro, você está falando de quê aí? Eu estou falando de posturas, de decisões também. Você que é casado, você que é namorado também. Entenda. Não fique com alguém por medo de ficar sozinho. Você vai magoar a pessoa e você vai se magoar. Carência, irmão, não é amor. Carência não é amor. Carência é algo ruim, na verdade. A psicologia diz que é algo ruim. Mas, esse parênteses aí grande aí, fecha. Deus tem grandes e preciosas promessas para as nossas vidas, mas faz parte do pacote, aí ó, a conquista. Pastor Marcelo falou bem assim, Deus quer levar você, e você receber isso em nome de Jesus, a grandes conquistas, mas a voz que quer que você der atenção, determinará, os resultados. Se o espírito do medo, paralisação, se o espírito é de Deus, avanço e conquista. E terceiro, fica de pé, parece que está acabando, por favor. Acharam que ia acabar tarde pra caramba, né? Vou não. Nós temos falado muito sobre isso aqui. Para ter coragem e realizar o extraordinário, avance para o seu destino profético.
A cada passo que você dá, uma nova porta é colocada diante de você. Uau! A obediência, o pastor Marcelo também diz, a obediência ela mostra o caminho. A coragem faz você percorrer ele. A obediência de Elias fez com que ele entendesse o que era preciso fazer, mas a coragem fez com que ele fosse lá e fizesse. Deus quer levantar nessa noite aqui homens e mulheres corajosos, que estejam dispostos a realizar algo extraordinário pelo Senhor ainda nesse ano. Na semana passada eu falei e ainda faltam 4 meses para acabar o ano. 4 meses e alguns poucos dias. 4 meses e 2 dias, né? Estamos no final de agosto já. Deus ainda quer fazer algo tremendo sobre a tua vida. Eu vou falar um negócio que não estava no script, mas o Senhor está mandando eu falar. Se você não foi no encontro com Deus dos homens ainda, as inscrições estão abertas para você ir nesse próximo agora, que vai ser em outubro, né? 7, 8, 9 de outubro, isso? Por que você está falando isso, pastor? Não sei, Deus mandou falar para alguém isso daqui. Deus mandou falar para 3 pessoas, tem 3 pessoas aqui que vão ouvir isso. Por quê? Porque Deus quer fazer algo diferente com você lá naquele lugar. Tenha coragem para fazer isso. Para se inscrever no encontro é preciso ter coragem. Como assim, pastor? Quando eu fui no meu encontro com Deus, na minha época, você podia se inscrever até na semana. Eu fui numa de outra igreja, tá? Nós não tínhamos encontro com Deus. E eu não queria de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Na quinta-feira, o encontro começava na sexta. Algo me veio de coragem e eu falei, BC, eu vou nesse encontro. Fui lá, fiz minha inscrição e tal, fiz o pagamento, falei, BC, eu vou. Mas eu vou com o coração fechado. Eu tinha 15 anos. Eu já sei o que vai acontecer lá. Aquele adolescente que sabe de tudo, né? Eu já fui esse adolescente chato, pode ficar tranquilo. E aí, eu tive coragem para poder ir. Mas só que na minha cabeça eu estava bem assim, não vai acontecer nada comigo. Eu não quero que aconteça nada, eu não quero fazer nada. Se alguém botar a mão na minha cabeça, eu não vou cair. Se eu começar a chorar, eu vou me esconder. Não vai ter nada no meu encontro. Com esse coração.